Eu tô numa situação bem complicada agora e sinceramente não sei o que fazer. Então deixa eu começar do começo. Há uns 5 anos, o meu vizinho do lado, o Charlie, ou Charles, como a gente costumava chamar, apareceu na nossa porta com uma notícia de partir o coração. O filho dele, de 14 anos, tinha desaparecido. Ele chamou a polícia, saiu no jornal, foi notícia na TV, estava em todo lugar. Eu e minha esposa ficamos devastados com aquilo. A gente sempre se ofereceu para ajudar no que fosse possível. Dar apoio, procurar qualquer coisa. O tempo foi passando e nada. Nenhuma notícia do menino. A gente imaginou que, de algum jeito, eles tinham começado a aceitar o pior. Nunca tivemos coragem de perguntar se chegaram a encontrar o corpo. Parecia crueldade. De vez em quando, durante os meses mais quentes, o Charles e a esposa dele, a Katie, ainda chamavam a gente para um churrasco no quintal, mas a vibe nunca mais foi a mesma. A Katie ficou super calada, mas na dela. E o Charles? Ele parecia sempre tenso, meio nervoso, sabe? O que é totalmente compreensível considerando tudo o que aconteceu. Aí na semana passada, tava eu lá, colocando o lixo para fora, quando o Charles apareceu e me pediu emprestado uma pá. Nem pensei 2 vezes, corri lá dentro e trouxe a melhor pá que eu tinha. Nem perguntei para que ele queria. Ele agradeceu e disse que ia fazer os trabalhos no quintal e que devolvia no dia seguinte. Beleza, sumiu pro fundo da casa dele e voltei para a minha. E por acaso fui até uma janela no andar de cima que dá visão boa do quintal dele. Foi aí que eu vi, ele estava cavando um buraco bem grande, e dava para ver que ele já estava cansado. Também, ele já tinha seus 56 anos. Aí eu pensei, vou pegar minha outra pá e dar uma força para ele. Peguei minha segunda pá e fui até lá. Quando cheguei no quintal e chamei pelo nome dele, ele olhou para mim, largou a pá no chão e veio correndo, apavorado, dizendo, não, tá tudo certo, deixa pra lá. Por favor, pode ir embora? Eu fiquei meio sem entender, né? Falei, ué, foi nada demais. Mas aí ele olhou nos meus olhos, sério, e disse, eu não vou deixar você usar essa pá no meu quintal. E apontou pro portão, tipo me mandando sair, como se eu fosse um cachorro. Cara, eu fiquei tão chocado com a reação dele que simplesmente fui embora, nem discuti. Mas a história não acaba aí. Subi de novo e fui até a janela para dar mais uma olhada. Ele continuou cavando por mais uns 30 minutos, e aí, quando pareceu que ele finalmente terminou, começou a olhar para os lados, para as casas em volta, para as janelas lá no alto, tipo, para ver se alguém estava observando. Aí ele me viu, me pegou no flagra ali, olhando da janela. Na hora, a única coisa que eu consegui fazer foi sair andando, fingindo que nada tinha acontecido. Mas agora que eu tô com uma pulga enorme atrás da orelha, o Charlie está apontando alguma coisa e eu preciso descobrir o que. Depois daquele dia estranho, eu continuei dando uma olhada no quintal do Charlie de vez em quando. Mas ele nem estava mais cavando. Achei que ele tinha percebido que eu estava de olho e ia esperar anoitecer. E adivinha? Acertei em cheio. Era mais ou menos 1h30 da manhã quando eu comecei a ouvir o som da pá batendo na terra de novo. A janela já não me ajudava. Estava tudo escuro lá fora. Então eu fui de cantinho até o quintal e dei uma espiada por cima da cerca. Consegui ver ele cavando de novo. Agora dava para ouvir tudo nitidamente. Quando ele voltou para dentro de casa, aproveitei a chance e pulei do quintal dele para ver o que ele estava enterrando. Com a luz fraca da lua, consegui enxergar e, mano, tinha um pedaço de saco de lixo preto aparecendo no fundo do buraco. Só a pontinha, mas dava para ver. Olhei pro buraco, olhei para a porta dos fundos da casa dele, olhei de novo pro buraco. Fiz isso umas 3 vezes, decidindo se eu tinha coragem ou não de abrir aquele saco e ver o que tinha lá dentro. No fim das contas, achei melhor correr de volta pro meu quintal. E ainda bem que eu fiz isso, porque segundos depois ele voltou lá pra fora. Mas ele não voltou a cavar. Na real, ele foi pro outro lado da casa e sumiu. Nem sei para onde foi. Voltei para dentro, na ponta dos pés, e deitei bem devagar para não acordar minha esposa. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pela janela. E o buraco tinha sumido. Ele tinha coberto tudo como se nada tivesse acontecido. Outra coisa que eu notei, o carro dele, um SUV, que sempre ficava na garagem, agora estava estacionado na rua. Achei estranho. Eu não sei o que aconteceu durante o resto daquela noite, mas só de pensar no que podia ter naquele buraco me dá calafrios. Pode ter sido o corpo do filho dele. Ou talvez ele só estivesse desenterrando alguma coisa que já tinha colocado ali anos atrás, e agora queria se livrar de vez, levando para outro lugar.
Sei lá, é tudo especulação. Pode me chamar de maluco se quiser. Pior, eu não contei isso pra ninguém, nem para minha esposa. E para ser sincero, eu não faço ideia do que fazer. Ah, e detalhe, o Charles nunca me devolveu a minha pá, e também não vou pedir. Desde aquele dia ele tá me evitando completamente. Mas ontem aconteceu uma parada bem perturbadora. Sem querer, olhei pela janela lá na direção da casa dele e juro, ele tava na janela também, me olhando, parado, encarando. Quando percebeu que eu vi, ele fechou as cortinas na hora. Isso foi no meio do dia. Eu não sei mais o que fazer, de verdade. Tô começando a ficar com medo. Eu já morei em 3 casas na vida, 2 com minha família e a atual sozinho. Passei os primeiros 15 anos da minha vida na primeira casa, depois mais 7 na segunda, até sair e morar onde estou hoje. E essa experiência que eu vou contar agora aconteceu na primeira casa, quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. Foi nos últimos meses, antes da minha família se mudar dali. Eu lembro da minha família ser muito cheia com os vizinhos. Na real, tinha 2 garotos que moravam na casa ao lado com o pai deles, e eu e meu irmão só tínhamos falado com ele 1 ou 2 vezes na vida. E olha que a gente morava ali há anos. Por mais esquisito que pareça, a gente sabia o nome dos dois, era Eric e Todd. Um dia, eu e meu irmão, que é 5 anos mais novo do que eu, estávamos jogando basquete na garagem, quando um dos moleques da casa ao lado, o Todd, apareceu e veio puxar papo com a gente. Eu não lembro palavra por palavra do que a gente conversou, mas a primeira coisa que ele perguntou foi se era verdade que a gente ia se mudar. Como eu era o mais velho, acabei sendo o que mais falou na conversa. O Todd devia ter mais ou menos a minha idade, mas nunca cheguei a perguntar. No fim do papo, ele convidou a gente para ir no dia seguinte até o rio que tinha na mata ali perto, para tirar com espingardas de pressão, aquelas de chumbo. Eu aceitei. Era fim de semana, não tinha nada para fazer mesmo. Na última hora, meu irmão mais novo pediu para ir junto. Ele nem perguntou se estava convidado, só que assim. O Todd deu de ombros e falou, pode vir também, e saiu andando. No dia seguinte, já quase na hora do pôr do sol, os dois, Eric e Todd, apareceram lá em casa e tocaram a campainha. A gente correu para atender, porque nossos pais nem sabiam que a gente ia sair para atirar. Andar pela calçada com os dois, vestidos com a roupa camuflada e carregando uma bolsa cheia de armas de pressão, foi bizarro. Eles estavam levando aquilo muito a sério, o que eu e meu irmão achávamos meio ridículo. A gente se olhava tentando segurar a risada, tipo, o que está acontecendo aqui? Chegamos na mata, até aquele ponto, quase não tinha falado nada. Já dava para perceber que eles eram bem fechados. Talvez por isso a gente nunca tivesse tomado com eles antes. O Todd jogou a bolsa no chão e abriu o zíper. Enquanto isso, o Eric quebrou um galho de árvore com força e jogou no rio. Eu e meu irmão nos olhamos de novo, mas dessa vez não tinha mais graça. O Todd tirou 2 armas da bolsa e pegou para mim e meu irmão. Foi aí que ele soltou a bomba. Disse que aquelas armas eram de verdade. O Eric pegou uma das armas da bolsa e claramente estava carregada, e começou a atirar nas árvores do outro lado do rio. Quando eu vi que ele não estava brincando e que eram mesmo armas reais, me deu uma mistura de raiva e medo. Na hora, tomei a arma da mão do meu irmão e coloquei as 2 de volta na bolsa. Falei que a gente não gostava disso e que ia embora. O Eric parou de atirar. Os 2 ficaram olhando pra gente com uma cara estranha, meio de raiva, meio de decepção. Quando a gente virou as costas e começou a andar, um deles gritou um palavrão atrás da gente. Eu sempre tive a sensação de que aqueles 2 moleques tinham alguma coisa errada. Aquele dia só confirmou. Falei pro meu irmão que era melhor a gente não falar mais com eles até a gente se mudar dali. Naquela noite, no jantar, a gente comentou com nossos pais que os vizinhos eram esquisitos. Mas claro, não mencionamos nada sobre as armas de verdade. Naquela mesma madrugada, acordei com uma brisa fria no meu quarto, batendo no meu rosto. A janela estava completamente aberta. Foi então que senti algo duro encostar na parte de trás da minha cabeça. Quando olhava para fora e uma voz sussurrou atrás de mim. Shhh. De alguma maneira eu não gritei, não pulei, só congelei tentando manter a calma. E para minha surpresa, meu cérebro entendeu bem rápido o que estava acontecendo. Era a voz do Todd sussurrando baixinho, bem no meu ouvido. Ele disse que, se eu contasse para alguém, principalmente para o pai dele, sobre as armas ou aquele dia no mato, ele voltaria para matar todo mundo da minha família. Minha resposta saía em um fio de voz, tremendo. Tá bom. Ele empurrou minha cabeça com a arma antes de subir pela janela, como se nada tivesse acontecido. A partir daquela noite, por meses,
Eu via quase toda noite o Todd e o Eric parados na janela da casa deles, olhando direto pro meu quarto, ou pro do meu irmão. O comportamento deles foi ficando cada vez mais estranho conforme o dia da nossa mudança se aproximava. Uma pedra foi jogada contra o meu vidro. Abri a janela para ver o que era, e lá estava o Todd, apontando uma arma para mim. Por um segundo, eu realmente achei que ia morrer. Me joguei no chão com o coração disparado. Só, para segundos depois, ouvi os dois caindo na gargalhada. Um deles ainda gritou um xingamento para mim, indo como se aquilo tudo fosse uma grande piada. Naquela semana, tiveram mais 2 vezes em que eles tentaram assustar ou mexer com a gente, e no fim das contas, não dava para imaginar a hora melhor para sair daquele lugar. Anos se passaram, e nem eu e nem meu irmão contamos para ninguém o que realmente rolou com aqueles 2 garotos. Mas uma coisa eu sei, aqueles 2 tinham sérios problemas. Quando eu escrevi isso, uma outra coisa bizarra tinha acontecido. Eu sempre detestei meus vizinhos. Pra ser sincero, eu detesto quase todos eles. Acabei de sair da faculdade e agora tô morando sozinho, o que já é um baita desafio. E como ainda não tenho grana para morar num lugar top, acabei vindo para um bairro meia boca. Falei, cara, então é claro que não dava para esperar a vizinhança dos sonhos. De um lado tem um pessoal que passa o dia inteiro ouvindo música alta, como se fosse um grande baile. Do outro vivem as 2 pessoas mais bizarras que eu já vi na minha vida. São 2 mulheres. Uma senhora, lá para seus 60 e poucos anos, que parece viver de cara fechada. Uma mulher mais nova, que aparenta ter alguma deficiência mental bem severa. Até hoje, eu não faço ideia da relação das 2. Mãe e filha, irmãs, cuidadora e paciente, não sei. Muitas vezes eu estava sentado de boa na varanda de casa e olhava pro lado só para ver a mais velha segurando a mais nova, como se ela estivesse tendo surto. A garota cruzava os braços e balançava o corpo para frente e para trás, bem rápido, e gritava. Fazia uns sons estranhos. Às vezes, até apontava para mim e falava alguma coisa indecifrável para a mulher mais velha. Era perturbador demais. Tinha dias que eu simplesmente voltava para dentro de casa porque aquilo me deixava todo arrepiado. Enfim, numa dessas noites, tudo parecia como sempre. Eu precisava dormir cedo por causa do trabalho no dia seguinte, mas os vizinhos começaram a fazer um barulho diferente. Dava para ouvir a mulher com problemas surtando forte. Ela gritava, fazia escândalo, e a outra senhora tentava acalmar ela aos berros também. Parecia desesperador. Aquilo durou 1 hora inteira. Até que chegou no ponto em que não aguentei mais. Saí de casa, fui até a porta dela se bater com força. A senhora atendeu e já mandou: "O que é que você quer?" Eu respirei fundo e tentei manter a educação. Pedi para elas baixarem o volume. A mais velha arqueou a sobrancelha e inclinou a cabeça com desprezo, como se tivesse ofendido ela profundamente só por pedir isso. Foi aí que a mulher mais nova apareceu na sala, gritando repetidamente: Como você ousa? A mulher mais velha segurou ela com força para não vir para cima de mim, e sem dizer mais nada, bateu a porta na minha cara. Eu realmente não entendi nada, mas uma coisa era certa: eu definitivamente não tinha resolvido o problema. Voltei para a cama, derrotado, mas aí percebi algo estranho. O barulho parou. Finalmente consegui dormir. Ou, pelo menos achei que tinha dormido a noite inteira. Acordei com a sensação que tinha fechado os olhos por 2 minutos. Olhei no relógio, era por volta das 3 da manhã. Suspirei aliviado, ainda dá para dormir um pouco. Mas foi aí que escutei algo, um barulho lá embaixo. Levantei, fui até a porta do quarto, fiquei ali parado, esperando ouvir mais alguma coisa, mas o silêncio voltou. Voltei para a cama tentando não surtar. 20 minutos depois, acordei de novo. O quarto estava completamente escuro, mas dessa vez não tinha sido por acaso. Eu tinha acordado porque ouvi algo, um sussurro. Entrei em pânico e toquei o criado mudo procurando meu celular para usar como lanterna, mas não tive coragem de acender a luz da tela de imediato. Fiquei imóvel, olhando para cada canto do quarto, cada sombra, cada espaço escuro onde alguém poderia estar parado, e nada. Mas aí o som veio de novo, só que agora bem mais perto. Virei lentamente para o lado da cama e foi aí que eu vi uma mancha preta, uma espécie de sombra no canto do meu colchão, bem encostada na madeira. Acendi o celular com um movimento só, e o que a luz revelou foi o rosto deformado da mulher insana do lado. Ela gritou como uma criatura, como um monstro, como um vampiro que viu a luz. Eu gritei também. Gritei e saí correndo, tropeçando no chão, batendo no criado mudo, derrubando tudo.
Olhei para trás e vi a mulher correndo atrás de mim. Bati a porta do quarto com força, desci as escadas tropeçando nos degraus e tranquei a porta que levava para o segundo andar. Ali, do outro lado, ela batia com força, gritando palavras que não faziam sentido, como se estivesse possuída. Liguei para a polícia na hora. Quando os policiais chegaram, expliquei tudo. Falei que ela era vizinha e claramente tinha problemas sérios. A mulher mais velha apareceu em seguida. Depois de ouvir a bagunça, tentou convencer os policiais a deixar a outra ir. Mas os dois disseram que não tinha escolha, ela precisava ser levada para passar a noite detida pelo menos. Foi aí que um dos policiais me perguntou se quer prestar queixa. E no exato momento em que ele disse isso, a mulher mais velha me lançou o olhar mais cruel, amargo e sombrio que eu já recebi na vida. Mesmo assim, eu respondi que não queria seguir com a acusação, mas aquele olhar não mudou. Os policiais colocaram a mulher no carro, a mais velha ficou parada me encarando com ódio puro, enquanto voltava para o seu portão. 5 minutos depois, vi ela entrar no carro e sumir na estrada. Elas ainda moram do lado. Mas depois daquela noite, eu comecei a olhar imóveis em outros bairros. E hoje, eu sei de uma coisa. A mulher mais nova é muito mais perigosa do que uma vizinha barulhenta. Ela é perigosa. E a outra, que cuida dela, não tá só protegendo. Ela tá escondendo alguma coisa.